Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, eu vou dar uma dica aí rapidinho pra vocês sobre limpeza dos pincéis, limpeza instantânea e limpeza profunda mesmo, de a gente lavar o pincel com sabão e condicionador e explicar direitinho pra vocês como eu faço, tá? Tem pessoas que fazem de várias formas diferentes, eu já assisti um monte de vídeo aqui das meninas explicando como elas higienizam os pincéis dela, então eu acho bem legal essas dicas porque isso é muito importante, isso não é bobagem, isso é muito importante, a gente tá limpando o nosso pincel, porque isso aqui nós colocamos no nosso rosto, aplicamos produtos no nosso rosto, então é muito importante a gente higienizar direitinho, a gente cuidar das cerdas, e a gente sempre tá usando e não dá nenhum problema na nossa pele. Então o que eu faço? Quando eu tô muito na correria do dia a dia, que eu não tenho tempo de estar esfregando lá um pincel, porque exige um pouco de tempo, o que eu faço? Eu uso um higienizador de pincéis, que ele é instantâneo, mas também dá pra dar uma limpeza a mais também usando isso aqui de uma outra maneira que eu vou explicar. O que eu tô usando é o da Contemplograma, ele é ótimo, ele tem 120 ml, ele é bem grandinho e isso aqui dura bastante, porque um pouquinho que você aplica, ele rende bem e limpa bem também. Eu percebi que ele limpou bem, eu comprei já faz um tempinho, falei assim, vou testar, eu vou ver se eu vou gostar e vou passar, né, pras minhas leitoras queridas. E, gente, eu peço muita desculpa se vocês estiverem escutando uma batucada aqui em cima, porque meu vizinho tá há semanas fazendo uma reforma que não termina nunca, tá? Então, por favor, ignorem, eu vou colocar uma musiquinha de fundo pra ver se dá uma, sabe, dá uma amenizada no barulho. Te peço perdão. Então, voltando ao assunto, e eu tô gostando muito, testei, usei bastante, de duas formas, e eu vou explicar pra vocês. Então, vamos lá. Esse tipo de higienizador, spray, o ideal que você usa, ideal não, é pra se usar lenços de papel ou papel higiênico. Isso aqui é um papel higiênico mesmo comum, tá? Daí eu pego uma quantidade assim bastante e daí eu corto assim em pedacinhos, né? Dou uma viradinha assim no papel, deixo ele assim, e daí eu pego o spray e aplico aqui no papel, dou várias borrifadas, espero ele ficar bem molhadinho. Pego um pincel, esse meu pincel aqui é de blush, então tá bem sujinho, tá bem rosadinho, e daí eu passo no papel, fazendo esses movimentos circulares, ou fazendo assim, e vocês estão vendo que o papel já tá ficando, ó, bem rosinha. E olha como o papel fica, tá? Fica bem sujinho, ó, e o pincel, né, ele fica mais limpinho. Ele não deixa o papel encharcado, tá? Então não tem problema de em seguida, depois que a gente fez isso daqui, você espera só uns, tipo um minutinho pra dar uma secadinha, de leve, mas não fica molhado, também não fica úmido. Mas você percebe que, tipo, tem um líquido aqui, sabe? Uma coisa assim bem light. Então eu faço isso com todos os meus pincéis. Vocês podem estar fazendo isso com pincel do Fiber, pincel de base, assim, de língua de gato. Então, tipo, funciona muito bem. Então, se vocês verem que do outro lado não ficou tão sujo, vocês podem usar o outro lado do papel, borrifar, ó, um outro tipo de base. Esse aqui tá sujinho também. E vou passar, viu que ficou cheio de base, que eu uso esse pincel pra base. Pego um outro pedaço de papel, tá? E daí faço a mesma coisa, né? Peguei um pedaço, dou uma viradinha assim, espirro o produto, pego o pincel, esse aqui também que eu uso também pra blush do Fiber, e dou uma esfregadinha, movimentos circulares. O papel ficou rosinha de blush, então, e vou fazendo isso. Aí pego do outro lado, espirro, pego meu pincel de pó, meu grandão, e fazendo movimentos circulares. Então eu uso esse método para pincéis de olhos, pincel de rosto, pincel de base, de cerdas sintéticas. E daí quando é muito pequenininho assim os pincéis, daí eu pego um pedaço de papel, faço a mesma coisa, espirro aqui, pego todos de uma vez só, assim, ó.
Deixo eles assim. Daí vou passando tudo junto, porque aí a gente ganha um tempo, né? A gente tem que ganhar tempo quando a gente tá com pressa. Então eu vou passando, ó, tudo junto. Às vezes pode acontecer de papel rasgar assim, tá, gente? Mas é porque eu tô usando, assim, vários pincéis, mas isso é normal, porque o papel fica bem molhadinho mesmo, tá? Ó, não ficou bem sujinho, ó. Olha só, gente. Olha só o tanto de resíduo de maquiagem que fica E aí, normalmente, as pessoas, o que as pessoas fazem pra guardar os pincéis? As pessoas não deixam o pincel guardadinho em um lugar fechado, sabe? Normalmente a gente deixa os pincéis num copinho, né? É a forma que eu também deixo, assim, os pincéis, porque fica mais fácil pro dia a dia e fica em cima lá da minha cômoda. Então isso não é só a maquiagem em si, é o pó, gente, o pó, células mortas quando a gente troca a roupa perto, entendeu? Da penteadeira que a gente tem. Então não é só a maquiagem, é toda uma poluição, todo um pó do lugar. Então tudo vai acumulando nos pincéis, tá? E também o que pode ser feito por uma higienização um pouquinho mais forte, mas também não substitui a lavagem mesmo dos pincéis. Então o que pode ser feito? Bom, eu tenho um pincel aqui de pó. E o que eu posso fazer? Eu posso aplicar diretamente nas cerdas o spray assim, ó. Borrifei, eu vi que ficou tipo bem molhadinho assim, ó. E daí eu deixo uns minutinhos, deixo agir por uns 3 minutos mais ou menos. E depois que passou uns 3 minutinhos, aí eu venho, pego um papel limpinho e passo bem no papel. E aí ele vai remover praticamente, tá, gente? Tipo, uns 70%, tá? Acho que nem isso. Mas limpa bem mais do que a gente passando no papel e esfregando, né? Que aí é bem instantâneo, tipo, bem na hora, assim, que eu quero dar uma limpadinha no pincel. O pincel descansando. E daí vou fazer alguma outra coisa. Posso fazer isso também em todos os pincéis, tá? Bom, e agora eu vou, enquanto o nosso pincel aqui tá descansando, está processando a limpeza com o spray que eu deixei, eu vou mostrar pra vocês o modo de como eu lavo meus pincéis quando eu lavo mesmo, quando eu pego ele e ponho um sabonete, um condicionador também. O sabonete que eu uso é esse daqui, ele não tem nome, ele é um sabonete de lavar as mãos mesmo, de higiene. E eles então, o que eu faço? Eu aplico esse sabonete na minha mão, tá? Misturo com um pouquinho de água, daí eu pego meu pincel, tá? Dou uma molhadinha nele, deixo ele úmido e vou passando na minha mão, vou esfregando, faz mais espuma, bastante espuma. Eu enxago ele, sempre enxaguando, a água caindo daqui pra cá. Eu nunca faço assim na torneira, a água caindo aqui. Eu sempre faço assim, tipo, aqui tá a torneira e eu faço assim, pra que a água não escorra aqui no cabo, tá? E pra não estragar aqui dentro, porque é amadeirado, uma coisa então você pode estragar. Enxaguar bem. Aí eu uso um condicionador, porque cerdo, gente, de pincéis, a gente tem que cuidar como se fosse um cabelo nosso, porque é um pelo, né? Então, pode ser de cerdas sintéticas, cerdas naturais, não importa, eu faço isso com todos os pincéis. Depois que eu fiz esse processo que eu lavei, que eu enxaguei bem direitinho, eu uso um condicionador bem levinho. Normalmente eu uso esse condicionador aqui, que é até da minha filha, tá? Que é o da Johnson's Baby Hidratação Intensa. Então, eu passo um pouquinho também na palma da minha mão desse condicionador e vou fazendo movimentos assim. Eu já não faço isso, tá? Eu já faço isso e depois que eu pego todo o produto da minha mão, aí eu venho fazendo uma pequena massagem nas cerdas, tá? Pra fazer o efeito condicionador e enxago em seguida. Enxaguei bem, tirei bem esse condicionador, tá? Isso com todos os pincéis. Daí eu deixo perto de alguma janela secando e eu deixo ele deitadinho assim, mas de preferência que ele fique mais ou menos nessa posição, um pouquinho inclinado, tá? Normalmente eu deixo ele em cima da minha máquina de lavar, porque ele é meio inclinadinho assim. Então ele fica numa posição assim que a água meio que escorra das cerdas, né, pro final das cerdas. Não assim, porque senão a água vai acabando entrando aqui pelo cabo e daí vai começar a estragar seus pincéis, tá? Esperar secar bem, gente, secar bem, você tem que colocar a mão lá dentro, aqui assim, ó, colocar o dedo, ver, porque esse meio aqui é o que demora mais pra secar, esse meio aqui.
Então, passou uns minutinhos e eu lembro que eu deixei o spray aqui. Então depois que a gente deixou uns minutinhos que ficou agindo, aí nós pegamos nosso papelzinho e aí a gente vai retirar aí, né, o excesso e limpar e secar. Então quando a gente faz esse método de deixar o spray agindo, ele fica mais úmido mesmo. Tá vendo que limpou, ele tá bem pretinho, aquele pozinho rosa saiu todo e o papel ficou assim, ó, bem sujo, tipo, bem mais sujo do que se eu colocasse no papel e já fizesse a higienização. Então solta bem mais produto, né, porque ficou agindo, e daí ele fica um pouquinho úmido e é interessante que a gente também deixe ele secando, porque fica mais úmido, porque a gente aplicou diretamente nas cerdas e deixou uns minutinhos agindo. Tá bom, gente? Então, tipo, foi uma dica aí rapidinho pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. E, por favor, higienize o pincel de vocês. Não deixe acumular muita maquiagem, muita sujeira nos pincéis, porque não é só resíduos de maquiagem, né? É pó, é células mortas mesmo, né? Do ambiente. Espero que vocês tenham gostado das dicas e qualquer dúvida é só me deixar aqui abaixo. Nesse spray aqui eu paguei mais ou uns R$28 na Contém1 grama e eu amei, tá super aprovado. Tem várias outras marcas que agora eles estão fazendo pincéis e é bem interessante. Acho que a Boticário tem, acho que a Avon tem, acho que a Natura tem, acho que várias marcas aí populares tem. E é super acessível e vale muito a pena estar investindo, tá bom? Então um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!